estamos ao vivo. Vamos que vamos fazer mais uma live, a sexta de 35. Estou ao vivo e eu vou falar hoje de um assunto extremamente sério. Mas um assunto que muita gente não tem coragem de falar. E como vocês sabem, eu não me importo pro julgamento, porque eu sei quem eu sou e eu sei pra onde eu tô indo. Então, é extremamente importante a gente falar sobre o assunto que eu vou falar hoje. E eu até vou dar uma pesquisada aqui para a palavra que eu vou falar, para a gente trazer para a íntegra mesmo sobre esse assunto. E o assunto que eu vou falar é sobre inclusão. Né? E o que é inclusão? Inclusão, segundo o dicionário Google, é o ato ou efeito de incluir-se. Inclusão social é o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pelas diferenças de classe social, educação, idade, deficiência, gênero, preconceito social ou preconceitos raciais. Inclusão social é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e a serviço de todos. Pronto. A gente não tem inclusão. A inclusão, de fato, não acontece. A inclusão aqui no Brasil, pelo menos na minha cidade, ela nem foi parida ainda. Ela está sendo gerada dentro do útero da sociedade e ela não nasceu ainda. A inclusão não existe, de fato. Falar sobre inclusão é fácil. Fazer a inclusão é difícil. É complexo. Mas sabe por que a inclusão ela é complexa? Porque as pessoas elas têm a ideia de inclusão no sentido da deficiência. A gente precisa parar de olhar para a deficiência. A gente precisa olhar para o ser humano. Enquanto a gente continuar vivendo, colocando as pessoas em caixas, a inclusão ela não vai ser possível. Eu já falei várias vezes aqui que diagnóstico não é destino. E para a gente ter inclusão e você incluir o outro, primeiro você precisa se incluir em você. Primeiro você precisa se aceitar. Primeiro você precisa entender quais são as suas dificuldades e as suas diferenças para com o outro. O normal é ser diferente. O normal é a gente olhar para os outros já com um olhar de inclusão. Ninguém é igual a ninguém. O ser humano busca o tempo todo ser incluído, ser aceito. E quando a gente traz a deficiência, a gente põe as pessoas numa caixa. A deficiência, ela precisa ser olhada com outros olhos. A inclusão no Brasil não existe. Esse assunto é polêmico e quero que vocês tragam. Eu quero que vocês assistam isso, quem não está ao vivo, e escrevam o que vocês acham sobre inclusão. Precisa ser falado sobre isso, gente. No começo da pandemia, né, quando as aulas voltaram, a Andressa, ela foi colocada por um núcleo, que aqui em Piracicaba tem um núcleo, né, de deficiência, mas esse núcleo, ele é coordenado por pessoas. E, gente, vamos lá, não vamos julgar o núcleo, mas vamos olhar para as pessoas. Se as pessoas não se aceitam, se as pessoas não se incluem, me falem, como é que nós vamos incluir as crianças com deficiência? A conta não fecha. Então é um núcleo onde fala muito e faz pouco. É muito lindo você ouvir sobre inclusão. Vai viver a inclusão. Todo mundo tem suas limitações. Todo mundo é diferente de todo mundo. Todo mundo precisa de oportunidades. A oportunidade que eu preciso é diferente da oportunidade que o Rômulo precisa. Grande semana para você também, meu amigo. O que eu tenho de necessidade é diferente do que a Jane tem de necessidade. Parem de falar que a gente tem inclusão, porque a gente não tem. A Andressa não pôde ir para a escola porque ela não usa máscara.
Mesmo tendo uma lei dizendo que ela não precisa usar máscara, foi sugerido que ela não fosse para a escola. E mesmo que ela fosse para a escola, ela não teria um auxiliar para ficar só com ela, que é direito. É lei. E aí eu quero que a gente reflita se as organizações, se as prefeituras, se as pessoas que têm poder não permitem o acesso às leis, como é que a gente quer cobrar isso, gente? Não tem gente para trabalhar. E aí eu tenho que ouvir que tem um monte de gente desempregado. Caceta, vai trabalhar, velho. Quem quer trabalhar, dá um jeito. Para de falar que não tem oportunidade de emprego. Tem oportunidade de emprego para quem quer arregaçar a manga e fazer. Se eu não incluo a minha filha dentro da minha casa, dentro da minha família, eu não posso cobrar que ela seja incluída dentro de uma escola. Não é responsabilidade da escola incluir a minha filha. É responsabilidade minha como família incluir a minha filha. É responsabilidade minha como família aceitar a deficiência da minha filha. E aí sim eu tenho força para ir cobrar a escola. E aí sim eu tenho força para ir bater de frente com o órgão que diz incluir. A inclusão no Brasil não existe de fato. São pouquíssimas as pessoas que conseguem entender isso que eu tô falando. E tem maturidade para ouvir, porque é forte o que eu tô falando aqui. Né? O próprio deficiente também se tolhe e se limita. É isso. Mas sabe, vamos pegar o ser humano? A gente tá o tempo todo se vitimizando de tudo que acontece na nossa história, cara. Eu acho que tá na hora da gente pegar a responsabilidade. Eu fui na escola da minha filha, que ela tá matriculada desde janeiro, e o núcleo que é responsável pela inclusão nunca mandou uma mensagem para saber se a Andressa estava bem. Para saber se ela tá tendo terapia, se ela tá fazendo alguma atividade. O meu relacionamento é com a escola, não é com o núcleo. E eu tô falando aqui porque eu quero vir bater no peito. Vocês sabem que eu falo aqui só o que eu vivo. E eu fui na escola para entender o que acontece. Cadê a inclusão? E aí eu entendi que a inclusão não existe. E aí eu entendi que é tudo balela. É tudo falado, mas não é feito. E aí a gente tá achando que a gente tem um trabalho de ponta, onde a gente não tem trabalho nenhum. Se você tomar Pepsi a sua vida inteira, você nunca vai saber o gosto da Coca-Cola. Você só vai saber o que é melhor se você conhecer outras coisas. Mas você precisa se abrir e se permitir, se incluir no mundo que a gente vive. Às vezes eu me sinto excluída do mundo. Porque eu não consigo ver muitas pessoas se posicionando como eu me posiciono. Às vezes eu me sinto excluída. Mas eu entendo o poder de fala que eu tenho. Eu entendo porque a Andressa tá na minha vida. Eu entendo porque eu adotei a Andressa. Eu entendo. Porque a gente precisa vir aqui falar. Não tem inclusão. Não tem acessibilidade. Não tem. Nós estamos nascendo com isso. Mas se nós estamos nascendo, a gente precisa entender que a gente faz parte dessa construção. A gente precisa pegar a nossa responsabilidade. Se eu entendi que na escola da minha filha não tem apoio, e eu tenho capacidade, porque eu já fiz várias formações de formações de entendimento de deficiência, eu posso ajudar a escola a aprender de uma forma diferente. A escola nem sabe que ela não sabe que tem zilhões de técnicas. Então, se eu sou mãe, e eu tenho isso como minha profissão de terapeuta e de treinadora, eu posso fazer parte desse nascimento da inclusão, dentro daquilo que faz sentido para mim, dentro daquilo que está dentro da minha mão. A gente precisa parar
de querer que o mundo faça as coisas que a gente acha que é certo. A gente precisa pegar essa responsabilidade para nossa mão também. Se o Brasil não tem inclusão e não tem acessibilidade, então eu vou fazer a minha parte para que essa acessibilidade e essa inclusão exista. E quando eu falo de acessibilidade, eu falo pela Andressa, mas eu também falo sobre mim. Eu tenho prótese total de quadril. Eu tinha dificuldade de locomoção. Eu andei de cadeira de rodas por um tempo. E não tenho acessibilidade. Mas se a gente só reclamar que não tem e não fazer nada para acontecer, não vai adiantar de nada. A gente só vai gastar nossa energia. Então eu quero que você escreva aqui embaixo na hora que acabar essa live o que é inclusão para você e o que você pode fazer para ajudar que essa inclusão de fato aconteça. Mas antes disso, você se sente incluída na sociedade que você vive? Mas antes disso, você se olha, você se vê? Você está sendo uma boa samaritana com você? Você se aceita como você é, se cuida, se ama? Porque você não vai conseguir incluir alguém se você não se inclui. Primeiro sinal da nossa evolução, B, é se sentir sozinho muitas vezes diante da hipnose coletiva. Obrigada, Rô, por isso. E, gente, quando eu falo isso, eu quero trazer isso para o mundo. Não existe inclusão, ponto. Então, a gente precisa começar do começo. Tem um monte de gente lutando com outras coisas que vêm depois da inclusão. Volta, gente, volta! Não tem como falar de coisas mais complexas se a gente não tem o básico. E o problema no Brasil é esse. A galera tá tentando fazer risoto e não sabe fazer nem a porra do ovo frito ainda. A gente precisa voltar, precisa dar uns passos para trás. A gente gostaria de ter uma inclusão. A gente gostaria de ter acessibilidade. É o ideal do que a gente gostaria, mas a gente não tem. Então aceita que a gente não tem e vamos dar a mão e construir junto essa porra, velho. Quando eu penso na escola da Andressa, né, que é municipal, e que eu ouvi que faz 20 anos que tem um núcleo de inclusão, eu falei, porra, vai ser sensacional, né? A expectativa vai lá em cima, porque Piracicaba foi a cidade... Oi? Peraí. Primeira coisa que eu olho, as pessoas. A primeira coisa que eu olho é se as pessoas fazem aquilo que elas falam. Não tô julgando, tá, gente? Mas eu tô olhando com um olhar de responsabilidade. Essa briga de inclusão também é minha. Essa briga de inclusão também é tua. Essa briga de inclusão é tua quando você fala para os seus filhos algo que vai contra a inclusão. Essa briga também é tua quando você olha para uma criança deficiente e você sente dó dela. Essa briga também é tua quando você olha para alguém que tem alguma doença degenerativa, ou um Parkinson igual o Rômulo, ou uma fibromialgia, você tem dó. A dó não inclui, a dó exclui. A Andressa não tem que ser tratada na bolha porque ela é deficiente. Pelo contrário, ela precisa aprender a resiliência, porque a vida vai bater mais e mais e mais e mais e mais. Tá fazendo sentido, gente? Então, a partir do momento que eu ponho numa bolha, eu excluo a Andressa do mundo. E aí, como que eu vou querer cobrar a inclusão nos outros órgãos? Não faz sentido. A conta não fecha. Então, o que eu quero trazer para você na live de hoje é para você falar de inclusão social. Eu quero que você primeiro olhe para você. E não adianta, tudo que a gente vai falar aqui, o final vai ser você. Eu quero saber se você tá se incluindo. Se você se sente incluída com você, não é com o outro. Você se sente parte de você? Quando você fala eu me amo, qual é a sensação que vem no seu corpo? Quando você fala eu me aceito, é seguro ser quem eu sou, qual é a sensação que vem no teu corpo?
A gente primeiro precisa se tratar para poder tratar uma sociedade que está doente. A gente precisa ter força para vir aqui e falar o que eu tô falando. Porque eu sei que muita gente vai vir com historinha de inclusão. E muita gente que vem com historinha de inclusão não vive na pele a inclusão. É fácil eu julgar quando eu não vivo aquilo. É fácil eu falar quando isso não faz parte da minha vida de fato. Você estudar na teoria é muito diferente de você viver na prática. A melhor junção que existe é uma excelente teoria com uma excelente experiência. Esse é o melhor profissional que a gente pode encontrar. Aquele que tem uma puta de uma bagagem teórica, mas uma puta de uma bagagem de vivência, de experiência. Aí a gente tá falando a mesma língua. Então, eu quero que você olhe pra você e pense mesmo, você se inclui. Você tá se tratando, você tá olhando pra você. E se você tiver congruente com seus valores de fato, aí a gente pode olhar pro externo e tentar mudar alguma coisa. Mas enquanto a gente não faz pra gente, eu sinto muito, a gente vai ficar batendo em ponta de faca e a gente só vai ficar se machucando. Porque o mundo não sabe o que é incluir. O mundo sabe o que é excluir. E a gente tá vendo isso o dia inteiro, o tempo todo. Então eu quero trazer essa reflexão. Fez sentido, gente? Vamos fazer a nossa parte no mundo e começar a se incluir? Para daí a gente pensar na inclusão social de fato? Essa é uma briga minha, é uma briga que eu tô comprando. E faz tempo que eu comprei essa briga, não é de hoje não. Mas a minha briga da inclusão, ela vem junto com bagagem teórica e prática para ensinar as pessoas que não sabem a inclusão. Eu não posso cobrar do outro algo que ele nem sabe que ele não sabe. Eu tenho como ferramenta e como competência de congruência ensinar o outro algo que ele não sabe ainda. Aí eu posso cobrar. Então traz isso para sua consciência. Olha para você, se inclui. E aí depois você olha para o outro e cobra do outro tudo aquilo que você busca cobrar. Fechou? Um beijo. 6/35. Só mais um dia. Beijo, tchau.